instrumento de operações de paz em áreas que eram da sua esfera de influência, por exemplo. Muito frequentemente, em qualquer instabilidade ou turbulência no cenário internacional, as grandes potências atuavam frequentemente diretamente nesses cenários. Então, é só com o fim da Guerra Fria que, de alguma forma, essas características das operações de paz no cenário internacional, assim como o próprio entendimento de paz subjacente a essas operações de paz, que só depois da Guerra Fria que eles se modificaram. Né? Em primeiro lugar, passa-se a dar preponderância e visibilidade a um outro tipo de conflitualidade no cenário internacional, né? Basicamente os conflitos intra-estatais, ou seja, aquela conflitualidade que ocorre dentro do âmbito dos Estados. Né? Mais do que isso, as estruturas internas desses conflitos, né? que até pouco tempo, durante todo o período da Guerra Fria, eram invisíveis, né? Passaram a ser o centro das problematizações acerca da superação dos conflitos no cenário internacional e construção da paz. Né? Então, a construção da paz no pós-Guerra Fria, ela passa a ser, como consequência desse entendimento, precisamente a operacionalização, né, de uma profunda reestruturação da dimensão interna desses estados onde tais conflitos violentos ocorriam. A gente pode dizer que durante o período da Guerra Fria, a ideia de construção da paz no cenário internacional, ela passa daquela ideia de uma paz negativa, né, ou seja, de uma ausência de violência direta, por exemplo, para a tentativa, para a busca da construção de uma paz positiva, né, ou seja, a superação de estruturas violentas nas diferentes esferas sociais, econômicas, sociais e políticas nessas localidades. Né. Como consequência dessa mudança de entendimento, as operações de paz também tiveram as suas características, obviamente, modificadas. Né? A gente observa isso, sobretudo, pós-92, num documento lançado pelo secretário-geral das Nações Unidas, Boutros Ghali, um documento chamado Agenda para a Paz, né? Onde a ONU, de certa forma, delineia seus principais instrumentos de construção da paz no cenário internacional. Então, a partir desse momento, para além das operações de paz, por exemplo, passarem a integrar civis dentro das suas atividades, elas passaram a atuar em diferentes esferas, né, tão diversas como, por exemplo, a manutenção da lei e da ordem, realização de eleições, a própria escrita de constituições, como o professor Gustavo bem lembrou, fomento dos direitos humanos, reformas dos setores de polícia, do exército, reestruturação econômica, até mesmo a própria reconstrução, ou em alguns casos, construção do próprio Estado em cenários pós-conflito. Né? Alguns exemplos bastante emblemáticos, por exemplo, desse tipo de operação de paz, por exemplo, do pós-Guerra Fria, onde os mandatos são cada vez mais alargados, as atividades são cada vez mais aprofundadas. A gente pode pensar, por exemplo, no Timor-Leste. A gente pode pensar, por exemplo, aqui do nosso lado no Haiti, né, onde as operações de paz têm uma atividade bastante profunda dentro dessas sociedades. Né? E é por intermédio dessa dinâmica, desse instrumento do cenário internacional, que o Brasil busca se inserir cada vez mais no cenário internacional. Né? E pode parecer bastante recente, né, o ganho de notoriedade da participação brasileira nas operações de paz, mas o Brasil ele participa desse instrumento internacional desde o seu início. Né? O país participou, por exemplo, em mais de 70% das operações de paz autorizadas pela ONU, atuando, por exemplo, em mais de 30 países em diferentes continentes, enviando quase 50 mil militares e policiais até hoje. E apesar de longeva, é possível perceber diferentes graus, diferentes intensidades do engajamento brasileiro no que toca às operações de paz em diferentes tempos, em distintos momentos ao longo da história. Se a gente pega, por exemplo, o período da Guerra Fria, a participação brasileira não era muito
destacada, né? O Brasil participava, mas enviava poucos efetivos, né? A exceção a isso é exatamente a operação de paz enviada para o Suez, ali na segunda metade da década de 50, né? Justamente para dar conta no pós-crise do Suez, onde o Brasil tem uma participação bastante acentuada, né? Posteriormente, o engajamento brasileiro começa a se adensar um pouco mais na questão das operações de paz da ONU, ali a partir da década de 90. Né? Nesse período, a gente pode destacar, por exemplo, a participação brasileira na operação de paz enviada para Angola, né? Ali na segunda metade da década de 90. Né? Apesar dessa crescente participação brasileira nas operações de paz, ali dos anos 90 em diante, né, o real ponto de inflexão na participação brasileira nas operações de paz e na construção da paz no cenário internacional, ela se dá sobretudo a partir dos anos 2000. Né, se a gente pega ali, muito mais precisamente, a partir de 2004, com a participação brasileira em uma das operações de paz enviadas ao Haiti, MINUSTAH, que até hoje está presente no país. Né? E na MINUSTAH o Brasil passa, além de ter uma participação maior, passa a também ter um grau de responsabilidade maior dentro dessa dinâmica no cenário internacional. Né? A gente observa, por exemplo, que, por um lado, o Brasil ele chegou em 2014 a ser o 15º maior contribuidor de tropas com relação às operações de paz da ONU. Em 2003, por exemplo, ou seja, um ano antes, o Brasil estava na posição 51ª, né? Ou seja, um salto bastante significativo. Né? A contribuição brasileira ela se mantém elevada e chega a um novo pico no pós-terremoto de 2010, ali entre 2010 e 2012, o Brasil salta, por exemplo, para a 11ª posição enquanto contribuidor de tropas da ONU. Né? Então, se por um lado a participação do Brasil aumenta em número de tropas, ela também aumenta, por outro lado, no grau de responsabilidade que o Brasil vai tendo nessa temática. Né? No Brasil, na MINUSTAH, o Brasil liderou, por exemplo, o que seria talvez a esfera mais emblemática ou mais significativa da missão, que é o seu componente militar. Né? E esse é um marco importante na participação brasileira dentro das operações de paz, dentro da construção da paz no cenário internacional, e bastante revelador não só do grau de comprometimento que o Brasil busca, né, ter nessa dinâmica no cenário internacional, mas também de aceitação por parte dos seus pares no cenário internacional. Não é por acaso, por exemplo, que o Brasil atualmente lidera o componente militar da operação de paz enviada para o Congo, a MONUSCO, né, o que é bastante significativo, uma vez que essa é a operação de paz, a maior operação de paz, por exemplo, em atividade no momento. Dentro dito isso, né, dentro desse enquadramento, à primeira vista pode, ou seja, observando, né, o aumento de tropas enviado ao terreno e o ganho de maior responsabilidade por parte do Brasil dentro da temática da construção da paz no cenário internacional, pode-se ter a impressão, né, de que o Brasil se insere de uma maneira bastante qualificada e adensada na temática da construção da paz no cenário internacional. Contudo, ao meu ver, essa é uma leitura bastante míope, né, e enganosa, né, porque, exatamente ao contrário, né, por mais paradoxal que possa parecer, quanto mais o Brasil pauta a sua inserção nessa matéria, né, fundamentalmente com o envio de tropas, que é basicamente o que o Brasil faz nessa matéria, mais o país participa, e ao meu ver, ativamente, da construção da sua própria subalternidade e posição periférica nas questões da construção da paz no cenário internacional. E para a gente perceber esse paradoxo e, de algum modo, tentar superar essa leitura míope, né, ao meu ver, fácil e necessário aprender, sobretudo, o papel que as operações... Alô?
Compreender precisamente, sobretudo, o papel que as operações de paz, ao meu ver, têm na política internacional. Para isso, é preciso a gente entender que, se eu falar assim, todo mundo ouve? Isso foi gravado. Alô? Agora foi. É que ele vai falar de novo? É bom usar o outro. Oi? Obrigado. Obrigado. Voltando, para a gente entender esse paradoxo, né? Ou seja, o paradoxo de quanto mais o Brasil se insere do modo como vem se inserindo atualmente, cada vez mais o país constrói ativamente a sua própria subalternidade e posição periférica nesse cenário. Ao meu ver, é preciso a gente entender que essa dinâmica ela se desenrola dentro de uma estrutura internacional que ela está longe de ser esvaziada em termos ideológicos. Ao meu ver, ao contrário disso, impera precisamente uma clara divisão internacional do trabalho no que toca à construção da paz no cenário internacional. E nessa estrutura, ao meu ver, os países do norte global eles ficam responsáveis, ou tomam para si a responsabilidade da definição ontológica do que é a paz no cenário internacional, do que significa a paz no cenário internacional e, sobretudo, o modo pelo qual ela deve ser construída ao redor do globo. Já os países do sul global, por outro lado, esses ficam responsáveis pela construção da paz no cenário internacional, em cenários pós-conflito, a imagem da paz definida, concebida por pelos países do norte global. E tal dinâmica, ao meu ver, se desenvolve num ambiente internacional, sobretudo dentro da ONU, ainda fortemente ligado, pautado pela ideia de uma associação direta, por exemplo, de princípios liberais, estando intimamente, diretamente ligados à paz e à prosperidade interna e internacional no que toca à política internacional. Que esse é um pensamento, é um entendimento já bastante longevo, tem suas origens nas reflexões, por exemplo, de Montesquieu, Kant, Schumpeter, e que, ao meu ver, se materializa de maneira bastante definitiva no cenário internacional contemporâneo a partir dos anos 90, final de 80, início dos 90 em diante. O Fukuyama, por exemplo, penso que todos, de alguma maneira ou outra, já leram, chega inclusive a falar de um fim da história, uma vez que não fazia mais sentido, por exemplo, organizar as sociedades ao redor do globo de uma forma distinta, de uma forma diferente do que organizar as esferas política, econômica e social de outro modo que não liberal. Então, não é coincidência, ao meu ver, que, por um lado, a construção da paz no cenário internacional passou a ser não o genuíno esforço de superar diferentes violências e graves privações das populações em cenários que as populações de cenários pós-conflito vivem, mas sim a busca, e ao meu ver amplamente mal sucedida, da mera institucionalização indiscriminada de democracias neoliberais em cenários pós-conflito. Por outro lado, são precisamente os países do sul global aqueles que mais contribuem com efetivos para as operações de paz da ONU. Em 2014, por exemplo, as 10 primeiras opções foram ocupadas respectivamente por Bangladesh, Índia, Paquistão, Etiópia, Ruanda, Nepal, Nigéria, Gana, Senegal, Egito. E essas posições não variam muito se a gente pegar 2013 para trás, pegar 2014 para frente, 2015, 2016. Consequentemente, as operações de paz acabam sendo, ao meu ver, um dispositivo com um objetivo duplo. Por um lado, em primeiro lugar, transpor as estruturas políticas, econômicas e sociais do centro para a periferia do cenário internacional. E, em segundo lugar, pacificar, o que é bastante distinto de construir a paz, zonas e populações da cena internacionais que, obviamente, na sua larga maioria estão
no sul global, que muitas vezes são entendidas e inúmeras vezes até mesmo construídas enquanto turbulentas. Tudo isso, e ao meu ver, precisamente aí que fica mais evidente o quão refinado é esse instrumento, sendo levado a cabo sobretudo pelos próprios países do sul global, e o Brasil, ao meu ver, efusivamente incluído. Não é por acaso que, ao meu ver, as operações de paz, elas configuram hoje o que possivelmente pode ser talvez um dos mais refinados instrumentos de governança global, né? E eu seria até um pouco mais preciso, né? Um dos mais refinados instrumentos de governo global, né? E governo aqui eu entendo no sentido Foucaultiano de conduta, das condutas. Depois a gente pode até conversar um pouco mais sobre isso para não estourar o tempo que me foi dado, né? Então, inserir-se, né, na problemática da construção da paz no cenário internacional, sobretudo pelo envio de tropas ao terreno, ao meu ver, denota o óbvio, né? Um limitado entendimento de paz e de construção da paz como simples inverso da guerra, né? Assim, obviamente, que dentro dessa lógica, atuar na paz e na construção da paz no cenário internacional é meramente o envio de tropas para cenários pós-conflito. Não é por acaso, por exemplo, que quem conduz essa discussão no país hoje, e mais até, ao meu ver, quem sequestrou a discussão acerca dessa temática no país hoje, é sobretudo o Ministério da Defesa, o que obviamente traz um entendimento bastante... Não, isso. O que obviamente traz um entendimento bastante militarizado e limitado no que toca à paz e à construção da paz. E ao meu ver, uma inserção qualificada do Brasil nessa matéria, ela passa necessariamente por um engajamento em profundidade na disputa pela concepção de imaginários globais relativamente à paz e à construção da paz no cenário internacional, né? Passa por inserir-se na discussão acerca da definição do que é a paz no cenário internacional e como ela deve ser construída em cenários pós-conflito, né? Ao propor a noção de responsabilidade ao proteger na Assembleia Geral da ONU, em 2011, a presidenta Dilma, ela até tenta algo nessa direção, né? Contudo, além de bastante vazia, né, teoricamente, a proposta, ela, precisamente por não buscar alterar, reestruturar o modo pelo qual a paz é refletida e operacionalizada no cenário internacional, ao meu ver, ela só reforça esse entendimento, só reforça a posição periférica que o Brasil tem nessa matéria. E para participar dessa discussão, ao meu ver, o país deve urgentemente, em primeiro lugar, alargar o seu entendimento de paz e de construção da paz no cenário internacional. Obviamente que isso não significa abdicar, que o país deve abdicar do envio de tropas para cenários em conflito, muito pelo contrário, né? Mas uma inserção mais qualificada por parte do Brasil, ela necessariamente passa por aglutinar também, e ao meu ver de modo integrado e coordenado, diferentes tipos de atores, diferentes tipos de instituições na atuação brasileira no que toca à construção da paz em cenários pós-conflito, né? Ao meu ver, para além da violência observável, algo que em alguma medida o envio de tropas pode ajudar, é preciso ter em conta outros tipos de violências menos visíveis, mais estruturais, formadas, por exemplo, por condições políticas, econômicas, sociais injustas, que frequentemente estão nas raízes dos conflitos pelo globo, né? E eu penso que é nesse momento, né, a partir desse entendimento, que a construção da paz liga-se, por exemplo, com a ideia de desenvolvimento, de direitos humanos, e chega no nível dos indivíduos, né?
Então, nesse sentido, eu penso que é mais coerente, né, o Brasil ter uma atuação multidimensional, né, em conjunto com a população local, consoante com as visões de paz que as populações locais possam ter, em esferas, sim, como segurança, mas também na esfera política, econômica, atuando, por exemplo, na esfera da educação, saúde, infraestrutura, desenvolvimento humano, dentre várias outras esferas, né? Isso poderia passar, por exemplo, pela própria inclusão de civis e instituições brasileiras dentro desse processo de repensar a construção da paz no cenário internacional, como, por exemplo, a Agência Brasileira de Cooperação, a Embrapa, organizações do Sistema S, por exemplo, né, Senar, Senac, Senai, Sebrae, as universidades, grupos de pesquisa de estudos para a paz, por exemplo, dentre outros atores, dentro dessa lógica narrativa e ação brasileira no que toca à construção da paz no cenário internacional. No âmbito universitário, por exemplo, penso que passaria, por exemplo, pelo financiamento mais constante, mais acentuado, e aqui mais constante e mais acentuado eu estou sendo gentil, né? Ter algum financiamento, a grupos e projetos de pesquisa, por exemplo, vinculados aos estudos para a paz. Ao invés de, por exemplo, haver um investimento maciço da nossa ciência em reflexões ligadas exclusivamente à estratégia, à geopolítica, a lógicas militaristas e militares, como vem sendo feito dentro da academia brasileira atualmente. Ao meu ver, uma atuação mais qualificada nessa esfera por parte do Brasil, inclusive ajuda na consecução de um objetivo antigo da diplomacia brasileira, que é a busca por um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Contudo, superar essa miopia da inserção brasileira no que toca à construção da paz internacional passa necessariamente por uma maior abertura e discussão acerca de diferentes matérias da política externa brasileira com diferentes setores da sociedade brasileira. Passa, sobretudo, por uma inversão de entendimento do que é a política externa, por exemplo, ao invés de estar encastelada, né, no Itamaraty, nos corredores do poder, e um entendimento da política externa, por exemplo, como política pública, né, que a sociedade, os grupos civis organizados ou as universidades possam participar, dialogar, pautar discussões, né. Resta saber, e é com isso que eu termino, para ficar precisamente no tempo que me foi dado, se o país realmente está à altura, né, desse grande desafio, né, e, sobretudo, quando que a inserção do país no que toca à construção da paz no cenário internacional deixará de ser um assunto quase que exclusivamente de políticos, diplomatas e militares, e vai passar a ser um assunto amplamente debatido pelos diferentes setores da sociedade brasileira. Muito obrigado de novo pelo convite. Fico à disposição para orientações, para conversas sobre artigos, publicações em conjunto. Acho que a gente vai ter aí um longo dia amanhã para tentar cada vez mais adensar as nossas pesquisas, os nossos trabalhos. Muito obrigado e, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu acho que eu fiquei dentro. Não sei lidar com isso. Bom, em nome do grupo, então, de pesquisa e de estudos de Relações Internacionais, Direito e Poder, gostaria de agradecer aos palestrantes, professores, Gustavo, também professor Ramon e a professora Odete. Gostaria de me apropriar da analogia que a professora Odete usou no começo do livro da vida, tanto faz, e dizer que quando a gente entra na graduação, especialmente do ponto de partida onde eu estou, nós pensamos que vamos a buscar resposta para as nossas perguntas. Mas no decorrer da nossa caminhada, do nosso livro da vida e do capítulo da graduação, a gente percebe, se encontra com pessoas como vocês, que nos mostram que ao invés de buscar respostas, nós devemos buscar perguntas. E que o sentido do nosso livro talvez seja esse. Um vai e vem de perguntas e respostas eterno. E que, com certeza, a noite de hoje cumpriu esse papel de, em vez de trazer respostas, trazer mais perguntas. E que, em nome do grupo, a gente espera que no dia de amanhã possamos ter mais respostas e mais perguntas também. Muito obrigada. Boa noite.
Em decorrer da hora, nós não vamos abrir espaço para perguntas e respostas, mas no dia de amanhã os palestrantes estarão aqui, então para quem quiser sanar dúvidas.